Olá, bom dia! Mais um programa Diálogo Plural no ar. Hoje o assunto é a população carcerária feminina, que subiu de 5.601 para 37.380 entre 2000 e 2014 em todo o Brasil, segundo dados do Ministério da Justiça. E olha só, os locais em que essas mulheres são acomodadas são por vezes lugares masculinos, adaptados precariamente com condições de lotação e existência de berçários, creche e cela para gestantes no Rio Grande do Norte. O quadro, claro, não muda. E para falar sobre essas condições de encarceramento feminino, o Diálogo Plural tem o prazer de receber hoje, vai conversar com a Guiomar Veras, que é coordenadora da Pastoral Carcerária da Arquidiocese de Natal, e com Claudiane Vasconcelos, que é coordenadora do Sinteste RN. Mulheres, sem dúvida, que estão na luta para mudar todas essas condições que a gente falou aí, esse número alarmante que mudou em 14 anos, não é isso? É um número muito grande, né? Muito grande. 567% de aumento da população carcerária feminina. É muita coisa. Muito significativo. Guiomar, essa média de presidiários no Brasil, no Rio Grande do Norte, o quantitativo ao todo, levando em consideração também as mulheres, é maior que os homens? Como é que está isso aí? Bom, a população carcerária a nível nacional, ela tem se apresentado como a quarta população carcerária do mundo. Estando atrás apenas da Rússia, da China e dos Estados Unidos. Um cenário, inclusive, de aumento muito significativo, inclusive até na contramão do que tem acontecido nesses outros países, cuja população carcerária tem diminuído. Né? Dentro desse cenário, como já foi dito, a população carcerária feminina apresentou um aumento realmente de destaque, né, de 467% nesses últimos 15 anos, isso segundo dados do Ministério da Justiça, por meio do DEPEN, que é o Departamento Penitenciário Nacional. E uma realidade que merece, sem dúvida, ter uma política totalmente direcionada em vários aspectos. É importante citar rapidamente uma coisa. Esses países que você falou, as condições também são tão precárias, apesar do aumento? São tão precárias quanto no Brasil? É muito diversificado. Sim. No geral, é um segmento em que as condições elas tendem a ser mais precárias, mas isso se diversifica. A gente vê prisões nos Estados Unidos que apresentam condições até físicas menos desumanas que a do Brasil. Embora a condição física, ela por si, ela não represente um tratamento que respeite na plenitude a dignidade do preso, porque isso envolve também uma série de outros fatores e de outras assistências que venham a realmente garantir um tratamento penal adequado àquelas pessoas que estão em cumprimento de pena. Então, isso é muito diversificado. Entendi. Mas dentro dessa realidade do Brasil, é tão preocupante em termos desse crescimento da população carcerária, que se continuar nesse ritmo, uma estimativa de que em 2075, por exemplo, nós teremos para cada 10 brasileiros uma situação de prisão. Então, isso é muito preocupante. Claudiane, e a gente tem dados, né, que a maioria dessas prisões são causadas por tráfico de drogas, né? Eu diria o seguinte, há 8 anos atrás, 9 anos atrás, eu fiz um trabalho com umas amigas lá na penitenciária João Chaves. E, coincidentemente, todas elas foram presas por causa dos seus parceiros que eram envolvidos com tráfico de drogas, e elas foram, popularmente dizendo, no bolo, né? E muitas vezes eles já estavam soltos e elas não. Elas ainda estavam lá cumprindo pena. Então, esse é o maior motivo ainda, ou existe alguns outros fatores, outros motivos que levam essas mulheres a essa situação? Bom dia, telespectadores.
Segundo o Conselho Nacional de Justiça, ele traz para a gente, né, trazendo a nível de Brasil, que 68% dos casos são, sim, de mulheres que foram presas por tráfico de drogas. Felizmente, por serem vitimadas, né, por sermos mulheres, a gente traz conosco uma carga muito pesada de algumas responsabilidades, tomar conta da casa, da família, né, e muitas vezes a gente fica submissa, né, ao marido, ao parceiro. É verdade. Principalmente quando se trata de pessoas que têm um nível de escolaridade inferior, que não trabalham, que têm uma certa dependência. E por conta disso, os números mostram aí, 68% das pessoas hoje que estão presas, elas foram sim... Das mulheres, 68% por causa do tráfico infelizmente, de tráfico de drogas. Um detalhe interessante nesse número apresentado por Claudilane é que há uma situação de abandono também muito alto em relação à mulher encarcerada. Então, dentro da prisão, quando o homem é levado a cumprir pena privativa de liberdade, isso assim também geralmente as mulheres continuam visitando e se submetem a toda espécie de privações, até mesmo da própria revista vexatória para visitar seu companheiro. E, por outro lado, isso também já com números também, quando a mulher está presa, mesmo em situações em que elas foram levadas à prisão em razão do companheiro, há um número muito alto de mulheres que são abandonadas pelos seus companheiros. E Guilmar, fala um pouco para a gente o que é o Infopem Mulheres, que é um levantamento nacional do Ministério da Justiça sobre penitenciária. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. O Ministério da Justiça, ele dentro das políticas que desenvolve, relacionadas ao sistema prisional, sistema penitenciário nacional, tem a parte relacionada à questão das pesquisas, dos números, né? E o Infopem feminino é exatamente a parte ligada a isso, né? Que é de informações penitenciárias ligadas à mulher encarcerada. Então, são compilações de dados fornecidos pelos estados que o Infopem gera um relatório e com base, né, que inclusive é publicado anualmente, com base no semestre anterior. Claudiane, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o perfil dessas detentas, né? Porque a gente às vezes acha que tem um perfil muito parecido, quando na verdade é bastante diferente. Os dados, né, mostram isso. Então, a gente vai para um rápido intervalo. Continue com a gente, que é um assunto bastante interessante e precisa ser debatido, precisa ser dialogado para que, de repente, essa situação mude e esse número não aumente. 30 segundinhos, a gente está de volta. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre o encarceramento feminino com a presença de Guiomar Veras, que é coordenadora da Pastoral Carcerária da Arquidiocese de Natal, e com Claudiane Vasconcelos, que é coordenadora do Sinteste RN. Claudiane, a gente parou o último bloco falando sobre o perfil, né, dessas presas, falando de uma forma bem direta. Esse perfil é muito parecido? Quais são os dados que a gente tem sobre isso? Bom, esse projeto, né, do Infopem, ele traz para a gente alguns dados muito importantes, que a partir desses dados a gente pode estar discutindo e vendo quais são. O que leva uma pessoa, o que leva as detentas a praticarem um crime e quando sai da penitenciária, às vezes voltam a praticar o mesmo crime. Né? A gente traz alguns dados aí, cerca de 30% ainda dessas detentas, a nível de Brasil, ainda se encontram esperando julgamento. E desse percentual de mulheres, 68% são negras. E ainda, além de serem negras, mais de 50% desse número não possuem nenhum nível fundamental completo. 1% apenas são formadas, e no comparativo de 11% aí que chega a concluir o ensino médio. Então, assim, a gente vê a questão da etnia envolvida, a questão da escolaridade
também envolvida. São índices que nos levam a pensar em algumas políticas sociais que possam estar ajudando, né? Como é que a gente vai trabalhar com essa pessoa quando ela voltar à sociedade? Sim. É porque ela está lá, mas uma hora ela vai sair, ela vai voltar para a sociedade, e como é que a gente vai receber? Então, a gente, enquanto sindicato, a gente, enquanto sociedade, tem que pensar como é que a gente vai trabalhar com essa pessoa, conhecendo primeiramente o perfil dela. Só um pequeno detalhe para a gente poder situar. Esse número é muito diferente dos homens? Esse perfil é muito diferente dos homens? Não. Infelizmente, quando a gente compara a questão de estatisticamente falando, a questão de homens também. A gente vê o número muito alto de homens negros. Sim. E também o número muito alto de homens com baixa escolaridade, ou nenhuma escolaridade. Então, é um problema. Guiomar, condições de acomodamento das presidiárias. Como é que está essa estrutura física, atendimento médico, espaços de convivência? As condições ela ainda são bem difíceis. Como também no restante do país, né, as unidades prisionais femininas, na verdade, elas foram construídas por homens e para homens. Sim. No Complexo Penal João Chaves, né, que foi criado o pavilhão feminino, Sim. um pavilhão que ainda o espaço é muito limitado, até para o desenvolvimento de atividades e atividades laborais, artesanais, praticamente um espaço único para todas essas atividades. E ainda do Estado pode ser considerado melhor, mesmo com situação, mesmo com um espaço totalmente limitado e ainda muito precário. Um exemplo que a gente não pode deixar de citar é o Centro de Detenção Provisório Feminino, que fica em Emaús, aquela área de Nova Parnamirim, que, assim, praticamente as mulheres são distribuídas em 3 galpões, assim, 3 grandes celas, em que elas ficam com colchões no chão, sem ter banho de sol, assim, com um espaço, uma salubridade péssima, com pouca aeração, muito realmente que fere, difícil, que fere mesmo assim as condições, a questão mesmo da dignidade daquelas pessoas. A gente sabe que a própria saúde da mulher é diferente, né? As questões de higiene, tem a questão da menstruação todo mês. Isso é cuidado entre elas ou como é que isso é resolvido lá dentro? Assim, o Estado, até nesse ponto, quer dizer, mais uma deficiência do Estado que deveria, e isso está assegurado inclusive em lei, a manutenção, a entrega da assistência material, que seria, no caso, por exemplo, entrega de absorventes, entrega de material de higiene. Então, isso ou é levado pelas famílias ou então elas próprias se distribuem, quer dizer, para quem não recebe visita. Então, há ainda essa falta de assistência por parte do Estado. E, sem dúvida, essas condições insalubres, elas propiciam mesmo doenças, infecções urinárias, doenças de pele. A própria situação de confinamento, né, vez que elas, assim, no caso do CDP, de Emaús, elas ficam confinadas mesmo nesses espaços. Tem uma bandeira nossa no sentido de desativar uma unidade que não tem reparo que dê jeito. Imagina, nesse aspecto aí de saúde e de higiene. Aí eu entro com um assunto muito pior, que eu já vou perguntar apenas por desencargo de consciência, na verdade, né? Berçários, esse tipo de coisa, né? Existência de berçários, acompanhamento pré-natal, não deve existir, né, também? A única unidade que dispõe, assim, de um espaço que ainda é pequeno, mas que pode-se dizer que pode se chamar de berçário, embora realmente ele não traga todas as condições, é o pavilhão feminino da João Chaves. Né? O CDP de Emaús não tem, Caicó também, nem Mossoró, né, onde são os 4 espaços onde existe mulher presa, não dispõe. O Complexo Penal João Chaves, com pavilhão feminino, ainda traz um espaço em que essas mulheres elas ficam separadas, tanto as gestantes quanto as que já estão com bebês, né, enquanto no período de amamentação, ficam separadas das demais, e isso é muito importante, inclusive para se evitar até doenças respiratórias, questão de cigarros, de contato com pessoas fumantes, então eles ficam separados, e também
para que tenha um atendimento mais direcionado a aqueles bebês, né? Aqueles bebês que se encontram, que é uma situação muito delicada. Claudiane, pegando isso aí, como é que fica a questão das detentas quando elas chegam com as crianças, né? Quando elas dão à luz efetivamente? Ela tem o direito de ficar com o filho? Até quanto tempo? Como é que isso é feito? Olha, alguns anos a mãe ficava com a criança até os 4 meses. Quando não, era arrancado da mãe e dado para doação, ou alguma família tomava conta de toda forma, não tinham cuidado, né? Hoje em dia a gente já vê em algumas penitenciárias a mudança disso, porque também eles estão seguindo o que a Organização Mundial da Saúde estabelece, né, do prazo de 6 meses para que a criança seja amamentada com leite materno. Então isso tem assegurado que as presas elas fiquem com os filhos, né, nesse período aí de no máximo 6 meses. Sim. Mas também a lei fala que pode ficar entre 6 meses até 7 anos com a mãe, né, mas na nossa realidade isso não funciona. Apesar que isso é um direito garantido pela Constituição Federal, pela Lei de Execução Penal e também pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma coisa bem complicada, de ser, porque aí a questão do homem para a mulher envolve inúmeras outras coisas, né, que eu acho que a população às vezes não tem a menor noção da dificuldade que uma mulher encarcerada tem em relação ao homem, né? Então a gente continua, claro, com o nosso diálogo plural. Ainda temos um bloco para conversar sobre esse assunto e daqui a pouquinho a gente volta para finalizar sobre esse assunto do encarceramento feminino. A gente volta já. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, no nosso último bloco, que conversa sobre o encarceramento feminino. E hoje a gente tem a presença de Guiomar Veras, que é coordenadora da Pastoral Carcerária da Arquidiocese de Natal, e com Claudiane Vasconcelos, que é coordenadora do Sinteste RN. Nós vamos voltar agora, nesse terceiro bloco, e vamos ver um depoimento de um pastor que trabalha com essas mulheres, que para melhorar a qualidade de vida delas, assim como as nossas convidadas de hoje, vamos acompanhar. Então, o que eu vejo dentro do sistema penitenciário as mulheres que ficam ali ao mercê, né? Tanto da sociedade como também do governo. Pessoas que o governo poderia dar um amparo melhor, pessoa que o governo poderia dar uma alimentação melhor, se preocupar com as vestimentas, se preocupar com os filhos daquelas detentas quando nascem dentro do sistema prisional, né? E a gente não vê isso. A gente vê a pastoral carcerária ali dentro, junto com a Igreja IADERM da Assembleia de Deus do Estado do Rio Grande do Norte. Nós não levamos só a palavra, nós levamos também a vestimenta, nós levamos também a obra social para dentro daquele lugar, né? E ali ela tem se sentido segura, se sentido que não está só, que tem alguém olhando para ela. Depois passa a conviver com elas, a conversar com ela e ver que houve transformação no falar, na linguagem, houve transformação no andar, né? Houve transformação que agora não quer mais, quando sair daquele lugar, viver mais no submundo do crime, quer aprender agora a ser profissional. Então, eu hoje, né, quando elas saem de dentro do presídio, que não tem onde ficar, então existe um projeto aqui dentro do Natal chamado Projeto Resgatando Vida, onde a gente profissionaliza essas pessoas no curso, né, e depois a gente leva para o mercado do trabalho. Então hoje eu tenho várias pessoas que hoje estão no mercado do trabalho que foram detentas, né, que hoje estão cuidando dos seus filhos, que tem sua casa própria, que tem sua moradia. Então é isso, né? A igreja está fazendo o papel dela, onde o governo poderia fazer. E vendo aí que o Luciano, ele é ex-detento, né? E antes de a gente fazer uma série de perguntas e abrir realmente o diálogo, é uma questão que tem um estereótipo, né? O ex-detento complica na hora de arranjar um emprego, na hora de retomar a vida social, muitos amigos somem, muitos da família também abandonam. Como é que é isso, Guiomar?
O mercado de trabalho, com as portas fechadas, Exatamente. é todo um preconceito que se multiplica quando se trata da mulher encarcerada, né? Que ela ainda numa sociedade ainda muito machista, que ainda coloca a mulher, idealiza a mulher, e que a mulher que comete um erro, a mulher que deixa de... Aí ela Vai já... ser eternamente julgada por que aquilo, não é, né? aí essa estigmatização passa também, inclusive, para a relação familiar, como se ela não fosse boa mãe, boa filha. E realmente é uma situação muito delicada. A prisão da mulher, ela vulnerabiliza toda a família, né? Tanto quanto os filhos estão junto com elas, quanto os filhos são retirados dela e que fica com a família, né, longe da presença da mãe. E esse retorno dela para a sociedade é um retorno muito difícil, porque esse preconceito, ele fecha as portas. Isso faz com que, inclusive, até aumente os índices de reincidência dentro dessa situação de abandono, muitas vezes. No momento da prisão, como até já foi comentado, ela por vezes, e na grande maioria das vezes, ela é abandonada pelo companheiro. É verdade. E quando ela sai ainda enfrentando esse preconceito que realmente é muito forte. E, sem dúvida, essa passagem dela, até mesmo essa passagem dela pela prisão, deveria ser uma passagem que a preparasse melhor para o convívio social, dentro dos espaços com atividades educacionais, até para suprir essa carência educacional, né, de fato. Quantas são analfabetas estão ali dentro. Então, nesse período, dentro nesse processo, tanto na parte educacional quanto na parte laboral também, até pela questão da ociosidade e também para abrir possibilidades, perspectivas, né, para quando elas saírem de lá. E por falar nisso, Guiomar, as políticas do governo, existem providências para mudar essa situação? Porque você faz um trabalho, né, de pastoral, o Sinteste também efetivamente está nisso, mas as políticas de fato do governo que deveriam funcionar, como é que está isso? Ainda precisa, realmente é uma política muito tímida, embora haja todo um aparato legal, né, que garanta isso, a própria lei de execução penal, mais recentemente as regras de Bangkok foram traduzidas, né, pelo CNJ para português, então há todo um aparato que prevê isso, inclusive que prevê também políticas que venham para o desencarceramento. Sim. Na contramão desse encarceramento que só tem aumentado, mas assim... Isso ainda é muito tímido, a pastoral ela atua de forma muito presente, né, com a assistência religiosa, que é uma garantia também, pela própria lei de execução penal, que é uma necessidade. Há um programa ligado ao Tribunal de Justiça, que é o programa Novos Rumos da Execução Penal, que também tem esse viés de acolhimento quando dá saída, e até com projetos também ainda no período de cumprimento de pena. Em termos de executivo, há um comitê estadual, mas que dentro dessas mudanças constantes, até mesmo de secretário de Justiça, né, que nos últimos anos isso tem acontecido, então tem sido muito difícil se implementar um trabalho uma política sólida, exatamente. Então sempre há uma quebra, então a gente realmente não pode nem falar em termos de uma política consistente que envolva essa mulher, tanto no momento da prisão, quanto também quando ela, nesse momento em que ela se torna egressa do sistema prisional, quando ela progride de regime ou quando mesmo ela termina de cumprir a pena. E Claudiane, olha só, privatização do sistema carcerário. Interesse econômico em tornar um modelo privatista de melhor qualidade para alimentar a ideia do ideal. É isso mesmo? Olha, o que a gente vem acompanhando, né, a nível nacional e aqui no próprio Rio Grande do Norte, que tudo que se privatiza não vai bem. No início se vende uma figura que vai dar certo, que é o melhor caminho a seguir. Bons projetos, tudo, né? O que eles apresentam vai ser a solução, mas não é bem assim. A gente tem exemplos de outras privatizações, né, na nossa sociedade que não deram certo. Sim. E aqui no Brasil ainda não existe nenhuma penitenciária que foi privatizada. Eles estão em debate, mas a gente tem modelos norte-americanos, né, que mostram aí um índice de pessoas que reclamam, de denúncias, de questões até subhumanas em relação a trabalhos escravos. Né? Se você trabalha por 1 hora nos Estados Unidos por $5, aquele preso vai trabalhar, aquela presa vai trabalhar por 28
centavos, o que seria aqui para a gente. Seria um absurdo. Então, assim, há uma diferença grande porque em tudo que eles privatizam, eles vão querer lucrar. Porque a empresa, ela não pensa no bem-estar de quem está sendo atendido, pensa nos lucros que a empresa vai adquirir com isso. E, Guiomar, o papel da pastoral carcerária, as contribuições da entidade, né? Já que a gente falou da questão do governo, que ainda são coisas muito tímidas, quando deveriam despontar na frente. A verdade é que a sociedade está tomando a frente de várias coisas que o governo, de fato, deveria estar à frente. Fala um pouco do seu trabalho para a gente. O papel da pastoral, principalmente, é de oferecer a própria assistência religiosa. Mas só uma dúvida. Sim. Como é para vocês? Né? Como é a entrada? Como é que chegar lá? Como é que vocês são recebidas? Como é ir de encontro, né, a um sistema que deveria funcionar e não funciona? É ir de encontro mesmo. E, assim, de fato, é uma missão muito desafiadora para a gente, muito enriquecedora, mas também muito desafiadora. Há espaços que realmente até colocam uma certa dificuldade para a entrada da pastoral. Isso aí é um trabalho constante de sensibilização de gestores, de servidores, para que entendam, que vejam a pastoral como um parceiro nesse processo e não como um grupo que está indo para mudar a rotina até a questão da religião mesmo. A religião, isso além de ser uma garantia, é uma necessidade, é um benefício inclusive para a equipe de trabalho daquela unidade, porque a pastoral, sobretudo, ela leva uma mensagem de paz, é uma mensagem de Deus, de comunhão, de solidariedade. Então, isso, sem dúvida, reflete naquele espaço. Vocês querem dar alguma consideração final? Cava quer falar alguma coisa? Eu só gostaria de agradecer a participação, de falar para todos que o sindicato ele se preocupa, sim, com as pessoas que estão presas, que estão detidas, assim como com a sociedade, né? Porque somos da UFRN, sim, mas a gente está na sociedade, a gente tem que trabalhar em conjunto. Claro. Então, assim, a gente trabalha muito na defesa da agressão contra as mulheres, né, e principalmente a questão do assédio, que muitas vezes fica oprimido. Então, o sindicato está trabalhando muito em relação a isso. A gente tem também várias pessoas junto conosco da nossa Federação Nacional, a FASUBRA, que trabalha nessa linha de trabalhar sempre defendendo as minorias, no caso também das mulheres. A gente tem uma bandeira lá dentro, uma bancada que discute, que trabalha em relação a essa temática também. Perfeito. Eu agradeço demais, foi enriquecedor o programa de hoje e espero que vocês continuem fazendo esse trabalho da melhor forma possível. E a você de casa, se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as atualizações do nosso Twitter, o @SintesteRN, no nosso site, o www.sintestrn.org.br, ou na nossa página no Facebook, facebook.com/SintesteRN. E também tem, durante a semana, tem o programa que foi ao ar, está na nossa página no YouTube também. Então, a você, uma boa tarde. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Tchau, tchau.